Uma boa tarde a todos, boa tarde àqueles que nos assistem pela Ceará TV, e é uma imensa alegria, né, podermos estar aqui nessa tarde, esse tempo tão abençoado da nossa existência que nós tiramos, né, essa hora na nossa encarnação para estar aqui, para refletir, como disse a Cláudia, com um tema tão importante, né, para a nossa vida, da nossa vida. Eu vou dizer para vocês, que pode ser que alguns tenham esse livro, né? Mas esse livro aqui, para aqueles que querem aprofundar mais esse tema sobre o envelhecer, né? Um Tempo de Colheita, do Carlos Eduardo Ascioli Durgan, vale a pena. Ele já foi do Clube do Livro, mas nossa livraria tem esse livro. É um material belíssimo para todas as idades, para a gente poder se preparar para envelhecer. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Essa frase, que está gravada no frontispício do túmulo de Allan Kardec, na França, que não é dele essa frase, diz, autor desconhecido, mas diz que essa frase estava no ar já durante a encarnação de Allan Kardec. E fazendo uma metáfora com essa frase, de experiência em experiência, vamos reencarnando, desencarnando, reencarnando ainda e progredindo sem cessar. Tal é a lei da vida. É assim, né, a nossa vida. O psiquiatra Jorge Forbes, uma palestra que eu assisti dele, ele disse que uma das grandes inquietações do homem é saber o nome da morte. E geralmente nós associamos o nome da morte com a velhice. E ele disse que nós esquecemos de lembrar que 1 minuto de vida é suficiente para morrer. No entanto, a gente jamais associa a morte com 1 minuto de vida. Uma criança que acaba de nascer, nós não pensamos, né, sobre a morte. Nós não associamos a morte com 1 ano, com 5, com 10, com 15, com 20. Enfim, a gente começa a associar a morte a partir dos cabelos quando começam a ficar brancos, a partir da aposentadoria, a partir dos 60, dos 70. E eu que já cheguei lá, eu estou associando com os 90 já. Então, como se houvesse uma justificativa para a morte, né? A idade justificasse a morte. E nós vamos perceber que não é bem assim, né? O nome da morte é idade, ou melhor, é velhice. Mas nós vamos perceber na nossa reflexão, que a nossa reflexão não é para falar da morte, é saber envelhecer, mas nós não podemos negar a morte. Ela é uma fatalidade e ela irá acontecer. Então, nós queremos nos preparar, aproveitar toda a nossa encarnação, todas as fases da nossa idade, que estamos sujeitos à morte, em todas as fases, aproveitar, né, da melhor forma possível, para quando a amiga morte chegar, a gente não esteja apavorado. Mas eu não vivi esta fase. Eu não aproveitei a minha infância, não aproveitei minha juventude, não aproveitei a minha maturidade e não aproveitei a velhice. Então, porque isso acontece, meus irmãos, isso acontece ainda, acontece muito. Diz que tem muitos, inclusive espíritas, morrendo muito mal. Por quê? Ao chegar no plano espiritual se dão conta de que
poderiam ter aproveitado de uma forma mais otimista a vida. Então, o melhor a fazer é deixar que a morte seja sempre uma surpresa. Fazer como as crianças fazem. Ficam esperando o ápice da festa, que é o estourar do balão surpresa. E que aqueles presentinhos ali lhe dão muita alegria. Que nós possamos também, né, aproveitar a nossa vida de uma forma que, quando chegar a surpresa da morte, nós estejamos tão felizes como as crianças em uma festa. Para a Organização Mundial da Saúde, a velhice é considerada a partir dos 60 aos 70 anos. Por que eu digo aos 70 anos? Aos 70 anos de idade. Dependendo da legislação de cada país. Cada país tem a sua legislação. Nós, aqui no Brasil, é a partir dos 60 anos, é considerado idoso. Fase esta que para muitos é entendida como uma fase de decadência humana do ser humano. Às vezes, a pessoa é comparada como uma criança, né? Já está sem autonomia, está velha, está voltando a ser criança. Isso é comum às vezes na família, né? Ai, a mãe está voltando a ser criança, está esquecida, né? Esquece a panela no fogo, com o fogo ligado, esquece a chaleira, esquece o que foi comprar no mercado. É natural que a gente tenha esquecimentos em todas as fases da nossa vida também, a depender, né, de como nós trabalhamos o nosso emocional, né, a nossa atividade cerebral, que hoje tem muitos recursos, né, que a gente pode recuperar, né? Então, mas isso é normal que a gente esqueça. E claro, né, com o passar do tempo a gente vai acumulando muitas coisas e às vezes preocupações e acabamos esquecendo de algumas coisas, sim. Muitos não enxergam mais aquele ser como uma pessoa com capacidade, com habilidades para desenvolver ainda novos conhecimentos, só porque a pessoa completou os 60, os 70 ou 80 anos. E isso é muito da nossa cultura, né? Aposentou-se, está velho. Ah, está velho, se aposentou, agora está velho. É claro que nós não podemos negar, né, que o tempo vai passando, que nós vamos envelhecendo. Processo natural da vida. Não tem como permanecer, né? Todo ser vivo passa por esse fenômeno, né? Nasce, se desenvolve, cresce, dá frutos e um dia morre. É a lei natural da vida. Mas a psicologia, infelizmente, a psicologia do desenvolvimento diz que envelhecer não ocorre apenas perdas, como a maioria das pessoas pensa, mas também ganhos. Mas que ganhos pode ter, né? Ao envelhecer, temos muitos ganhos. Nós ganhamos experiências, né? Nós temos mais maturidade para resolver as questões da vida. Nós temos mais maturidade para tomar decisões. Nós temos mais tempo livre para realizar aquilo que nós deixamos de realizar quando estávamos, né, na atividade profissional, na atividade, no nosso tempo produtivo para o nosso sustento, vamos dizer assim. Porque o nosso tempo é produtivo pode ser produtivo até o último dia da nossa existência. Mas nós temos esse tempo, né? Não temos esse compromisso, esse horário, né, do trabalho que a gente tinha, esse compromisso com os filhos pequenos. Então, a velhice nos traz essas possibilidades
nos traz esse tempo a mais. Temos mais possibilidade de ter mais compreensão sobre a dinâmica da vida. E a psicologia também nos esclarece que a velhice, ela é um processo heterogêneo, ou seja, não ocorre para todos da mesma forma. E isso, né, é muito bom saber. Não pode dizer que toda pessoa, né, que está de cabelo branco já está velha e está na hora de se aposentar. Nós podemos fazer muitas coisas ainda, né, com a beleza dos nossos cabelos brancos, inclusive economia, né, porque a gente não precisa mais de pintar os cabelos, e então é um fator, e ganhamos tempo também, né, porque a gente sabe, né, quando vai no salão, os homens também têm essa experiência, né, vão cortar os cabelos, demanda tempo, demanda, né, marcar hora, então esse tempo nós temos a mais também. Olha, isso já é uma vantagem. Então, como estávamos dizendo, para conviver, nós temos também esse tempo para conviver com os netos, com os familiares queridos, né? Repensar a vida. É um tempo muito oportuno para que possamos repensar a vida, cuidar mais da nossa vida, tanto da nossa vida física, do nosso corpo físico, como da nossa vida espiritual. Quando a gente já não tem esse compromisso com o horário de trabalho, que já está, né, aposentado, após os 60, 70 anos, então nós temos essa oportunidade de cuidar melhor da nossa vida espiritual. Muitas vezes a gente deixou de lado, né, porque são tantos afazeres, final de semana, às vezes, para muitas famílias, para muitas mulheres, principalmente, o final de semana era o dia de trabalhar, de limpar a casa, de cuidar, né, de coisas pessoais que eram necessárias e que são necessárias. Então, a gente, às vezes, não teve tempo, né, de estar num grupo de estudo, de estar participando de alguma atividade voltada para a nossa espiritualização. Esse compromisso maior, né? Ler mais, né, assistir bons filmes, tudo isso são, né, possibilidades que nós temos de fazer quando, né, já estamos mais velhos. Tá? A doutrina espírita, então, nos traz um grande consolo. A doutrina espírita vem nos dizer que a vida não se restringe ao período berço-túmulo, pois que antes e depois da existência física, o espírito, o ser imortal que somos, goza da excelência de viver e continuar aprendendo. Olha que coisa consoladora, né? Continuar aprendendo ainda. E há sempre vida, e esta se desdobra em dois planos: o material, nossa vida, né? Nossa existência terrestre, e o espiritual. E o primeiro, a vida material, né, é transitório e passageiro. E o segundo, real e verdadeiro. Né? Esse estágio, né, esse plano, quando estamos no plano espiritual. Aliás, nós somos do plano espiritual, nós viemos do plano espiritual para estagiar, né, no plano material. E um dia retornaremos à nossa casa. Então, isso é uma coisa assim que a gente não pode ter medo de falar, e não pode ter medo de pensar que um dia nós vamos retornar à pátria espiritual, de onde viemos. Lá nós temos amigos também, deixamos amigos e vamos reencontrá-los com certeza. Então, embora fugaz a vida na matéria, representa sublime aprendizado ao espírito imortal, que recebe da misericórdia divina, através do fenômeno da reencarnação, a oportunidade de crescimento moral e intelectual. Olha que oportunidade, né? Então, a gente analisar a vida desse ponto de vista fica bem mais leve,
E fica bem mais oportuno para nós querermos aproveitar a vida de uma forma mais bem organizada, com mais disciplina, nos voltando mais para o nosso mundo íntimo, nosso mundo interior. O que os benfeitores vêm recomendando em todas as épocas. Santo Agostinho, né, já nos recomendou para que fizéssemos a tal de reforma íntima, ou seja, para que nós possamos nos conhecer profundamente e saber e descobrir os valores, o valor da nossa vida. Nós fazemos parte, né, de um plano maior que muitas vezes não avaliamos, não paramos para avaliar. Nós somos criaturas criadas por Deus, e se nós olharmos para um simples quintal, nós vamos ver assim, ó, aquela plantinha pequenininha que está ali, ela tem um objetivo, ela tem uma serventia. Ela não está ao acaso, ela não foi criada ao acaso. Ela serve de alimento para algum inseto, ela serve de algum nutriente para a terra. Imaginemos nós, o ser mais da primeira escala da criação, o ser pensante da criação. Então, a nossa vida, meus irmãos, tem muito valor. E vale a pena a gente fazer essas reflexões. Então, o fenômeno da reencarnação, né? A gente estar de volta, a reencarnação traz o espírito de volta à Terra, porque ele ainda tem necessidade de aprender algo. Então, nós não estamos aqui de férias, nós não estamos aqui para sofrer, nós não estamos aqui, né, por acaso. A nossa vida foi pensada, foi planejada, nós retornamos à Terra com uma programação. E essa programação para ser cumprida com alegria. Ah, mas o sofrimento e as doenças que aparecem, e as dores, faz parte da nossa purificação, do nosso aprendizado. E tudo vai passar, a dor vai passar, o sofrimento vai passar. Isso nós temos experiências de sobra também, de perceber que tudo passa. Inclusive os momentos felizes. Às vezes nós temos momentos, né? A nossa vida está indo muito bem, muito tranquila, e de repente vem um revés. Mas logo passa. Luiz Antônio Ferraz, pelo espírito Antônio Carlos Tonini, no seu livro O Entardecer da Existência, ele compara a Terra como um educandário. E o espírito, o aprendiz que deseja alcançar a sabedoria. O Espírito, quem é o Espírito? Somos nós. Nós somos o Espírito imortal. E que desejamos alcançar a sabedoria. E desse modo, viver requer responsabilidade e disciplina. É claro, né? Nós temos um ônus para viver bem e para envelhecer bem. Nós temos que assumir a responsabilidade sobre a nossa vida e ter disciplina com a nossa vida. Sem isso, o homem se assemelhará ao aprendiz relapso, insensato, que vai à escola e não faz a lição e reprova no final do ano. E nós não queremos ser reprovados. Por isso nós estamos aqui, né? Por isso nós procuramos hoje
procuramos esse contato com a religiosidade, porque nós precisamos ainda. É como a criança, por mais que ela seja uma criança bem disciplinada, uma criança bem que sabe fazer os seus deveres, cumprir, né, as suas tarefas, mas ela sempre precisa da supervisão do pai, da mãe, da família. Assim somos nós. Nós precisamos desse contato com a espiritualidade, esse momento de oração, de nos reunirmos, e é por isso que nós estamos aqui. Então, frequentando a escola, o educando passa por várias etapas de aprendizado, desde a alfabetização até o curso universitário. E comparando com a vida, essas etapas de aprendizados representam as fases da existência: a infância, a adolescência, a maturidade e a velhice. E cada qual dessas fases com as suas características e com as suas peculiaridades, mas todas importantes e ricas de lições para o espírito imortal, para a culminância, né, da nossa vida com êxito. Então, saber viver significa aproveitar cada fase da existência, compreendendo que a negligência em qualquer uma dessas etapas implicará em prejuízos às demais. Uma infância mal cuidada, desleixada, talvez essa criança vá ser um adolescente problemático, uma criança que vai ter problemas. Então, por isso que nós dissemos antes, né, a responsabilidade. Nós temos responsabilidade sobre o viver. Se nós temos as crianças sob a nossa guarda, nós temos que zelar por elas. Nós temos que cuidar delas, para que elas sejam um adolescente saudável. E assim, se nós queremos, né, um adulto, se nós cuidarmos e termos um jovem responsável, nós vamos ter um adulto mais consciente da vida. Por isso a importância dos cuidados em todas as fases. E assim, aquele adulto realizado, nós vamos ter um idoso talvez mais feliz, que vai olhar para trás e vai dizer assim: ah, minha vida valeu a pena. Tive meus filhos, cuidei dos meus filhos cresceram, estão adultos, agora estão me cuidando. Então, é essa troca. E todas as fases têm, então, essa importância. A vida, em todas as suas fases, está sempre ensinando e aprimorando. E com a velhice, o indivíduo não deixou de viver e não deixou de ter sonhos. Não é porque a velhice chegou que o ser vai deixar de sonhar. Mas que sonhos pode ter uma pessoa que está velha? Mas ver os netos crescer, ver os netos se formar, ver os netos casar, são sonhos. Poder um dia fazer uma viagem com o neto, poder ir na praia, ir ao cinema, tantas coisas que nós podemos, pensar em fazer, ensinar uma criança, uma netinha, a dar alguns pontos com agulha. Que realização, que lembrança, que nós podemos deixar. O meu netinho de 8 anos, esses dias, ele disse assim: vó, tu não sabe fazer sonho? Fazer sonho? Sim. Sonho de massa? Bolinho? Não, vó, é um sonho cor-de-rosa que a avó Bisa fazia para mim. Aí fomos, questionando para ver o que era merenguinho. Esse merenguinho com clara de ovo. A avó Bisa fazia e fazia com cor-de-rosa. Eu digo: e por que tem que ser cor-de-rosa? Não, vó, eu gosto de cor-de-rosa e a avó Bisa fazia para mim cor-de-rosa. Então vamos providenciar,
quanto aprendizado, tanto eu com ele, como ele, né? Comigo. E fomos ver a receita e fomos pesquisar para fazer os merenguinhos cor-de-rosa. Que coisa, né? Aquilo me deu uma alegria muito grande, né? De ver o interesse dele, né? Então nós podemos marcar, sim, os nossos familiares com coisas boas. Não é porque estamos, né, com a velhice já batendo a nossa porta que nós vamos deixar de viver. Nessa fase da vida, né, o envelhecer, como dissemos, né, que o ser não deixa de sonhar, e há muito que fazer ainda. Nesta fase, se bem aproveitada, muito rica de oportunidades, nós podemos aprender, respeitando sim as limitações que às vezes a idade impõe, né? Mas se nós não podemos fazer uma coisa, nós podemos fazer outra, e vamos procurando aquilo que se adapta, né, ao nosso fazer, e vamos continuando a viver e aprendendo. Tempo de conviver mais com a família, né, talvez de fazer aquele estudo, aquele curso que a gente nunca pôde fazer porque não tinha tempo, e agora nós temos essa oportunidade. Ler mais, fazer algum trabalho voluntário. Quantas pessoas, né? Ai, como o dia que eu me aposentar, eu quero trabalhar, né? Fazer um trabalho voluntário. Não com aquela pecha, né, de ajudar os pobres. Como muitas pessoas que não têm experiência da vida, que não pensam assim, eu quero trabalhar para ajudar, né? Mas para trabalhar, para ajudar a nós próprios, para continuarmos aprendendo. Então, com essa visão de cooperação, de solidariedade, nós vamos enriquecer muito a nossa vida quando nós nos dispomos a trabalhar com este outro olhar, que até pouco tempo, ou muitas pessoas dizem assim, eu quero ajudar lá, quero ajudar aqueles pobres lá, né? Todos nós somos ainda pobres espiritualmente e precisamos enriquecer muito ainda espiritualmente. Então, nesse trabalho voluntário, nessa troca, nós enriquecemos muito. Nós enriquecemos muito a fé, nós enriquecemos, nós podemos ver e perceber o outro como irmão realmente. Nós podemos ter compaixão, aprender a ter compaixão. Todas essas virtudes, gente, é o que vai dar, o que vai tornar a nossa vida, no final da nossa existência, plena, né? É quando a gente desenvolve as virtudes. E nós não desenvolvemos, é mais difícil desenvolver as virtudes fechada dentro de casa. Porque agora eu já estou aposentada, eu não preciso mais trabalhar, eu não preciso mais, né, de sair trabalhar fora. Então, essa troca é uma dos trabalhos mais ricos para o nosso enriquecimento espiritual e para o nosso bem envelhecer. Porque daí nós começamos também a ver, às vezes estamos tão queixosos que nós podemos ver que tem dores muito mais difíceis do que as nossas. Aí nós chegamos em casa e percebemos, eu estava pensando que eu estava no sofrimento, mas vi a fulana lá e vi que tem sofrimentos muito maiores. Olha que aprendizado. E isso, meus irmãos, nós podemos dizer assim, tem pessoas que passam uma encarnação, uma existência, pessoas e não conseguem ter essa percepção, que tem dificuldades maiores do que as nossas. Então é muito interessante. E esse é o nosso tempo, né? O tempo da gente poder fazer alguma coisa, um trabalho voluntário, para valorizar a nossa encarnação.
Algumas pessoas têm uma aversão do termo terceira idade, mas a terceira idade, que foi criada na França, quando Pierre Velas cria a Universidade da Terceira Idade, ou seja, das pessoas aposentadas. Até então, as pessoas se aposentavam e eram jovens ainda, porque 60 anos, né, é jovem. 60 anos, olha, nós temos, né, mais 30 folgado, né, para viver. E viver na ociosidade é bem difícil. As pessoas adoecem, às vezes, muito mais do que quando estavam na ativa. Então, ele percebendo isso, que as pessoas estavam se aposentando muito jovens, ele cria esse termo terceira idade e cria a universidade para a terceira idade, para dar a oportunidade para aquelas pessoas que se aposentavam de fazer algum curso, algum aperfeiçoamento que não tinham tido tempo de fazer antes. Então, ele cria, né, com esse objetivo. Então, a primeira idade é a idade em que os filhos dependem dos pais, ou que os pais sustentam os filhos. A segunda idade é a idade do trabalho, quando eu preciso trabalhar para me sustentar. E a terceira idade é quando a pessoa se aposenta e nessa fase da vida que a pessoa tem seu sustento garantido e que agora ela pode aproveitar o seu tempo para continuar aprendendo, fazer um curso, aprender alguma coisa, algum ofício que não pôde fazer na fase anterior. Viajar, fazer coisas interessantes com esse tempo. Esse termo terceira idade foi criado com esse objetivo. E muitas pessoas usam esse tempo de uma forma deturpada. Mas que bom que a gente está fazendo essas reflexões, né? Tem muito material rico para a gente se informar mais ainda, ler, né? Então a palavra não apenas tornou a velhice inominável, como contribuiu para a visibilidade das necessidades culturais, sociais e psicológicas desse novo grupo etário, desse novo grupo, né, de pessoas, os aposentados. Foi na França que tudo começou, né, a ter essa valorização da terceira idade. Aproveitar positivamente as oportunidades da vida, eis então o nosso grande desafio. Aproveitar positivamente. E um estudo realizado na Universidade de Harvard revela que, mais do que outros fatores, o que mais se destaca para a manutenção de uma vida longeva e saudável é a manutenção das boas relações na família, entre amigos e com toda a comunidade, que é essa fase que nós podemos nos dedicar mais, né? Muitas vezes nós passamos uma vida com algumas questões na família, né? Inclusive com dificuldade de relacionamento, e agora com esse tempo mais livre, é muitas vezes a oportunidade de rever e reatar esses laços. Não quer dizer, né, que a pessoa vai ter que amparar a todos, né? Mas ser essa pessoa otimista, essa pessoa que pode servir de alguma forma, que pode dar esse exemplo, né, de fraternidade, que pode fazer com que a outra pessoa perceba a sua mudança interior, uma pessoa mais tranquila, mais calma, mais equilibrada. Porque muitas vezes nós não tivemos tempo de perceber por que das dificuldades nos relacionamentos. As coisas foram acontecendo, nós fomos guardando mágoas, nos distanciando, muitas vezes dizendo assim, olha, para mim chegou, não quero mais saber dessa pessoa. E depois nós vamos ter esse tempo de nos aproximar, de rever, porque vamos estar mais maduros, mais
toleráveis, mais tolerantes. E o que nos recomenda a doutrina espírita? E é o que nos recomenda a doutrina espírita, adotando as lições de Jesus como incentivo ao convívio fraterno, mediante a prática da indulgência, da tolerância, da paciência, do perdão e da caridade. É justamente isso, né, que a doutrina espírita nos recomenda. Que a gente aproveite esse tempo, que a gente aproveite a nossa encarnação, como aquele aluno que aproveita o seu tempo escolar, né, para colocar em prática essas virtudes. A tolerância tão necessária em todas as fases da nossa vida. E quando já estamos mais maduros, que nós temos essa oportunidade de compreender a inquietude do jovem, a dificuldade, né, daquele que ainda está em plena atividade, trabalhando para o sustento da família, que passa por dificuldades. Às vezes a doença acontece, né? E a gente tem que a gente seja essa ponte, que faça essa travessia, né, das fases da existência com sabedoria, com paciência, com serenidade. Quem não deseja ser feliz? E se existe receita para a felicidade, a receita é vivermos bem. E viver bem requer que a gente saiba aproveitar, que a gente saiba valorizar a nossa existência. Que a gente possa aproveitar todos os momentos dos nossos dias, das nossas horas, para fazer essas reflexões, para buscar esses conteúdos que nos ajudam a ver a vida de uma outra forma. Não mais aquela vida, né, que chegava a velhice, a aposentadoria, a pessoa estava só esperando a morte chegar. Hoje não. Hoje nós podemos perceber, né, que nós podemos fazer muito ainda. E a morte irá chegar sim, mas vamos deixar que nem o balão surpresa. O dia que ela chegar, que nós estejamos, né, prontos, que nós estejamos realizados, porque nós estamos cumprindo e aproveitando a nossa existência. Kardec perguntou aos benfeitores se haverá uma medida comum de felicidade a todos os homens, questão 922 do Livro dos Espíritos. E a resposta foi: para a vida material, a posse do necessário, e para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Às vezes nós nos perdemos, ou passamos toda a nossa encarnação apenas correndo atrás do material, o que é muito bom, o que é muito saudável, né? Nós trabalhar para nos mantermos, para não ser aquele peso para a sociedade e nem para nenhum familiar. Mas nós não podemos esquecer que nós temos sim que ter esse trabalho interior de nos autoconhecermos, quem somos, descobrir. E quando a gente descobre que a gente é um espírito imortal e que a vida vai continuar, e que nós vamos continuar aprendendo, isso é maravilhoso, porque nós não vamos temer a morte, nós não vamos mais temer a morte, e nós vamos fortalecer a nossa fé. Nós vamos ter esse momento mais próximo de Deus. Até porque nós sabemos que um dia o corpo físico, sim, irá perecer.
mas sem esse medo da morte. O envelhecimento é essa etapa inevitável para aqueles que não desencarnarem nas fases anteriores, ou para aqueles que receberam a dádiva da longevidade. Temos duas situações, né? Como disse o Divaldo, se a gente não quer envelhecer, tem que morrer. Mas se nós queremos envelhecer, então vamos continuar a viver. Não se pode negar que a velhice, ela demarca dois territórios, o físico e o espiritual. Não podemos negar isso, né? Quanto mais idade a gente vai avançando, né, mais próximo, sim, estaremos da morte. Fato natural. É a única certeza. Quando a gente nasce, já atrás da certidão de nascimento, já está ali carimbado o dia da nossa volta, né? Mas, enquanto isso, vamos vivendo, tá? Então, essas duas dimensões, que são partes importantes do que realmente somos e precisa ser vivida com coragem, com dignidade, com empenho, determinação e com fé. A nossa vida é muito importante. Como já dissemos, nós somos parte de um plano maior. A vida é criação divina, representando a abençoada dádiva ao espírito imortal, este viajor da eternidade. Sempre é tempo de modificar. Por isso que todas as fases da nossa vida, e a velhice é essa grande oportunidade, esse saber viver, é tempo, né, para a gente modificar tendências, despir-se de vícios desfavoráveis, herdados ou adquiridos nesta ou nas vidas pretéritas da alma. Quantos vícios nós precisamos nos libertar, né? Vícios morais, vícios físicos às vezes. Então esse tempo, né, esse saber envelhecer, é quando a gente para e faz essa análise. Mas eu não consigo deixar do cigarro, né? Hoje tem muitos recursos, né? Tem muitos recursos para que a pessoa possa se libertar do vício. Todos os vícios. A gente, né? O cigarro, porque ele é além, né, de ser um vício que destrói a própria saúde, né? Então, direcionar a atual encarnação a um estado de maior bem-estar que não seja definido apenas por critérios materiais, por paixões desenfreadas, mas sim pelos valores afetivos e espirituais. Valores afetivos e espirituais, visto que são esses os reais valores da alma. A afetividade, a gente saber, né, ser afetivo na nossa terceira idade, em todas as nossas idades. A idade não nos define, né? Mas saber ser afetivo, não ser, né, aquela pessoa, esse velho é ranzinza, reclamão, né? Então a gente poder ser acolhido pelos nossos familiares com alegria. Isso é muito gratificante. Uma vida orientada por um objetivo maior, em geral, é melhor, mais rica e mais saudável do que uma vida sem objetivos. O que é melhor, seguir em frente, acompanhando o curso do tempo, do que caminhar para trás e contra o tempo. Então, nós temos assim, né, ter uma vida orientada, ter um objetivo na nossa vida é fundamental, é muito interessante. Mas se por um acaso, né, não conseguirmos ter um objetivo, ter sonhos ainda, com o avançar da idade, caminhemos para frente. Queiramos ao menos andar para frente e cumprir
a nossa missão, cumprir a nossa meta, cumprir a nossa reencarnação. Não vamos pensar jamais em apressar a nossa volta ao plano espiritual. Essa volta, o Pai Criador preparou com tanto amor, e nós vamos ter essa dignidade de saber esperar esse momento, como a criança espera o presente. Essa é a parte que nós vamos deixar para o Pai decidir. E para finalizarmos, eu trouxe aqui um poema da Cora Coralina que vai ainda assim ajudar a gente a refletir mais sobre a importância do nosso bem envelhecer. Não sei se a vida é curta ou é longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, ser palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia e amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Bendito aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Façamos isso. Muito obrigada pela atenção e que a paz do Mestre Jesus continue em nossos corações.